Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada, presidente. Ok, Fabimar, ok, Rafael Francisco, vamos começar então. Bom dia, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento do período da manhã da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do dia 5 de agosto de 2020. Participarão dessa reunião os conselheiros Márcio Augusto Sequef Salem, Gregório Heckmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Deni Medeiros da Silveira e Marcelo Rocha Paura, suplente convocado para participar no lugar do conselheiro Luiz Henrique Dias Lima, que não está participando da reunião dessa semana. Eu peço a todos, como eu tenho dito sempre, toda vez que o processo permitir, eu peço a vocês que façam um resumo do relatório e do voto, ok? Vamos iniciar, então, a nossa sessão de julgamento do período da manhã, do dia 5, pelo item 63 da pauta de relatoria do conselheiro Rafael. São dois itens, na verdade, da mesma empresa, os itens 63 e 64. Eles são da contribuinte Iracema Jaiger Petersen, Jardim Meira. Rafael, então, pode iniciar a leitura do relatório e, na sequência, já pode passar para o voto. É importante dizer o seguinte, não teremos sustentações orais nessa sessão de julgamento, ok? Então, Rafael, pode passar, então, a leitura do relatório do voto do item 63. Pode começar. Estão disponíveis um processo, na pasta T, tanto o acórdão quanto o processo em PDF. Esses dois processos foram os que eu fiz primeiro, tá? Então, no é só para mim ou tá baixo? Se eu não olhar aqui, senhor. Tá melhor agora? Ah, sim. Como ele tá aquecendo a voz de pato rouco. O que acontece? Acabei no acordo que vocês vão pegar na pasta T, ele apresentou um laudo novo no recurso. Eu não tinha colocado a página de ART e comprovante de pagamento. Então, na minha versão, eu já coloquei as folhas. Da hora que eu ler, tá? Para vocês vai estar ausente isso, mas já coloquei. Então, vamos lá. Iracema Jardim Jeremias. Produz o orçamento fiscal, conta contribuinte recorrente, referente ao Imposto Territorial Rural, exercício 2005. Conforme o objeto foram as 2 a 5. Intimada, a contribuinte apresentou tempestivamente impugnação e documentos, inclusive laudo técnico, folhas 95 a 157. Embora assinado por engenheiro civil e outro agrônomo, está ausente a ART e o respectivo comprovante de pagamento, além da ausência dos comparativos de preço e documento para essa finalidade. O acordo número 419962, de folha 160 e 166 da quarta DRJ em Campo Grande, levou o provimento da impugnação conforme a emenda do destaque. Intimada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, folha 167 a 194, e o novo laudo técnico, folha 198 a 203, com os comprovantes de RT e pagamento, sem contra-razões ao relatório. Admissibilidade do recurso. O recurso voluntário de folhas 167 e 194 e documentos são tempestivos e atende os demais requisitos de admissibilidade. Por sua vez, em relação ao depósito recursal, destaca a súmula 21 do Supremo Tribunal Federal. Assim, deve ser conhecido o recurso. Como de praxe nos meus acordos, como os documentos são apresentados em recurso voluntário, eu conheço e admito a apresentação deles, então eu fiz a preliminar da admissibilidade dos documentos apresentados em recurso. No recurso voluntário, o contribuinte destacou o VTN arbitrado, as glosas de benfeitorias e a legalidade da multa de 75. Tá? E a inscrição no cadinho. Do VTN. O VTN foi arbitrado com base no CIPT. Eu até destaquei no acordo que as telas CIPT foram juntadas às folhas 16 e 17 do processo. Só que não tem aptidão agrícola.
embora destacada a aptidão agrícola, VTN médio hectare, não tem as especificações. Então, aqui eu estou adotando restabelecer conforme declarado pela contribuinte. Certo? Posso continuar ou quer mudar essa parte? Das benfeitorias. Alega recorrente que as benfeitorias foram devidamente provadas nos autos, devendo a área utilizada pelas mesmas serem excluídas da base de cálculo. Aí eu trago a previsão legal. Diretamente relacionado ao... Alguém está com o microfone aberto que ele está tossindo aí, que está dando para ouvir. Eu só queria mencionar que o Fabimar está com a câmera aberta. E diretamente relacionado ao VTN, as áreas utilizadas como benfeitorias são provadas e demonstradas nesses autos, visto que, quando a apresentação da impugnação, o laudo, que embora ausente comprovante de RT e pagamento, trouxe fotos das benfeitorias com as respectivas descrições. Por sua vez, o laudo técnico de folha 199-200 com RT e pagamento 203, folha 203, apresentado com recurso voluntário, trouxe a relação das mesmas benfeitorias. Assim, entendo que tais devem ser excluídas da base de cálculo do lançamento guerreado. Posso continuar? A multa de ofício, a multa de mora e a abusividade da multa entra numa questão que não é competência do CARF. Então, por fim, faço o exposto, volto no sentido de parcial provimento ao recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado pela contribuinte na DITR, assim como excluir a base de cálculo a área das benfeitorias declaradas. É como eu voto, presidente. Pegando um gancho, o 64 muda somente o exercício, tá? Um é 2005, outro é 2004, os processos são fielmente iguais. E a sua decisão é a mesma nos dois, né? A mesma. Tá, deixa eu só dar uma olhadinha nesse processo aqui. Veja, na questão da benfeitoria, a fiscalização manteve a benfeitoria declarada. Ele teve alguma alteração? Ele pediu mais coisa no recurso voluntário? Deixa eu olhar teu recurso aqui. Você não fala em valor da benfeitoria no teu voto, mas não teve alteração assim com relação à benfeitoria nesse processo que é o final 62, né? Eu não sei, eu acho que, Rafael, você que sabe, né? O voto é teu, claro, né? Fique à vontade. Mas eu acho que não era o caso de falar em benfeitoria, ou se falar, dizer que não foi objeto de lançamento, né? Está correto, Diego. Perdão, está correto, sim. Ele recorreu de matéria que não foi objeto de lançamento. Isso não é aquela situação que a gente tem debatido constantemente, que é recorrente, o contribuinte tentar retificar a declaração lá na DRJ e ela acatar, analisar e às vezes negar, que aí volta aquela discussão que tem um voto, inclusive, em vista em relação a isso? Vamos ver no recurso se ele pede para aumentar a área de benfeitoria. Eu estou tentando abrir aqui, só que a pasta T aqui estava muito lenta. Estou tentando ver aqui o...
Tá aqui, ó, na descrição dos fatos de enquadramento legal, área de benfeitorias não comprovada, descrição dos fatos. Após o regulamento intimado, o contribuinte não comprovou a área declarada de benfeitorias úteis e necessárias destinada à atividade rural. Documento de informação e apuração de ITR e DIAT foi alterado e seus valores encontram-se no demonstrativo de apuração. Só que no acordo da DRJ, eles não apreciaram benfeitorias. Isso que você leu agora está onde? Na página 4, no demonstrativo de apuração do imposto devido. Mas que você falou ali agora, antes que teve alteração na área de benfeitoria, você leu aonde? No recurso voluntário? Fundamento legal do débito. No fundo, na descrição dos fatos de enquadramento legal do débito, no lançamento, página 3. Eles lançaram, porém não julgou no DRJ. Mas não teve alteração da área de benfeitoria, não, pela notificação de lançamento lá. Não, vejam bem, eu estou aqui na autuação, ali na página, do arquivo é a página 4, está na folha 4 do arquivo. 4 de 209, né? É a folha 4 mesmo, é essa mesmo. Teve uma área declarada ali no item, a linha 8ª, linha 8, área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias. 361 para 0. Para 0. Então a autuação foi autuada, a benfeitoria foi autuada. Só que a DRJ não julgou. Mas já assim, no cálculo do valor da terra, ó, dá uma olhadinha lá no item 20. É verdade, mas... Deu erro no lançamento, então? É verdade, mas é área ocupada. É porque essa área, ela a área só, não é a benfeitoria em si, né? Ela não reflete aqui no valor da terra nua, ela reflete na alíquota aplicável, porque ela vai... Grau de utilização. Área de utilização, aí vai ter um reflexo lá. Ali é só o valor da terra nua, então. Para efeito aqui, aqui foi a questão da valorização do cálculo da terra nua, né? Mas essas informações lá, elas replicam lá na definição da alíquota. Então, quem provavelmente comeu mosca foi a DRJ, então. Gente, mas aqui na página 4, a área declarada e apurada de benfeitoria é exatamente a mesma, 361 hectares. Opa, deixa eu voltar lá então, peraí. No embaixo? 361,0 e a outra apurada é 00. Não, aqui na minha está 361,0. Que folha é essa aí? Não declarada. Folha 4. Na área declarada, mas ao lado na apuração. Imposto devido. Renata, você está na linha 8? Eu estou na linha 7, demonstrativo de apuração do imposto devido. Nós estamos em lugares diferentes, porque a linha 7 aqui é a área tributável. O risco foi da área do imóvel. No processo 63? Folha 4, 63, o 63, folha 4 e tem 8. Peraí. Pô, tá no outro processo 64, desculpa. Perdão. Tem um outro processo de Iracema. Tem, são 2, é o próximo da pauta. Acho que a questão... Abri o arquivo errado. A questão sem ser, ela impugnou, a DRJ teria de ter analisado, né? A supressão de distância, né? Depende. Se for supressão de distância, nesse caso, se o Rafael estiver conhecendo, ele pode se valer do parágrafo 3º do artigo 59, que autoriza não reconhecimento de nulidade quando for uma decisão favorável ao contribuinte, que importaria, né, que favoreceria. Mas interessante, hein? Vamos... Porque aquele arquivo que eu estava olhando, que é do processo seguinte, do 4, ele é do ano anterior a esse. E lá, a área de benfeitoria está apurada, 361, 361.
declarado e apurado. Aqui é o ano seguinte, declarado 361 e apurado 0. Faz sentido? Não, né? Como é que subiu de um ano para outro, sendo que aquele ano, que é o ano seguinte, Ainda mais benfeitoria. a existência das benfeitorias. Ainda mais benfeitoria, que é um bem físico, durável. Pois é, ele desapareceu, implodiu. A benfeitoria demolido. no ano de 2005. Não, Foi mas demolida a casa estava velha. se você pegar a relação de benfeitorias, dá mais de 30 casas. Então, Entre construções, tudo dá mais de 30. São 360 hectares, é muita coisa. O acordo da TRJ, dá uma olhada aí, quem está com o processo aberto. Eu estou na página, deixa eu voltar aqui. Parece que o acordo da TRJ que está nesse processo é do outro processo. Folha 160. Com certeza é do outro processo. O final do número do processo é outro. Pois é, e cadê o acordo da TRJ desse processo? Já olhou o outro para ver se está trocado também? Quando é possível, né? Que salário. É possível, Deixa eu ver o outro. é possível mesmo. E o recurso voluntário do contribuinte que ele apresentou, no início tem o número do processo, do outro processo aí está arriscado, e aí está manuscrito o número desse. Eita danado. Deve ser o mesmo recurso para os dois, né? Não sei. Mas o acordo da RJ está nesse processo. Dois acordam nesse processo do que eu já Bahia não tem. Pois é. Só tem um Não, acordo. de fato, o Gregório acertou, está invertido. O 64 está indicando o processo 63. Por isso que a TRJ não se manifestou, porque lá não foi objeto de lançamento. Não tem discussão da benfeitoria e outro não. Rapaz. E no outro lá já consultaram? Está invertido? No outro processo... O processo 64 está indicando o processo que nós estamos julgando. O próximo está indicando o atual. O 63 está indicando o próximo processo. Espera aí, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 64... Não. Tá não. O 64 está com a numeração de processo no acórdão certa. Exatamente. O número do processo que consta no acórdão da DRJ, no 64, é o mesmo do número do processo. Se a decisão está fazendo referência a processo diverso, que aí já seria mais difícil, Certamente é o copiar-colar. Ela usou a base de um para fazer o outro e não trocou o número do processo. Esse acordo da DRJ está nesse processo em linha 3. O acordo da DRJ, o final do processo é 5. É o terceiro processo. É o terceiro processo. O 63, exatamente, Marcelo. É o terceiro processo. O 63 está indicando um número de processo que não é nem o 63, nem o 64. É um outro processo. Fazer uma pesquisa para ver se ele existe, né? Que confusão, hein? Tô achando que é interessante a gente pedir vista desse processo aí para dar uma estudada, ver o que aconteceu. O que vocês acham? Mas, Dani, vamos pensar o seguinte, tá bom, eu cometi a falha aqui, não identifiquei esse problema do número do acordo. Ele veio para julgamento. Não teria que converter em diligência para baixar para juntar o acordo correto dele? Parece que eu faço. Porque assim, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pedir vista para julgar um acordo que não faz parte desse processo? Eu tenho que corrigir de pauta não para verificação de procedimento? Bem. Vamos fazer o seguinte, vista de mesa, tá? Vista de mesa, tá? Aí a gente conversa sobre esse depois. Vamos deixar esse com vista de mesa e vamos deixar o outro também, os dois juntos, para a gente julgar junto, tá? Aí a gente vê como é que faz. E vamos fazer o seu então, Gregório, tá bom? Tá? Tá, Rafael, a gente dá uma segurada nele, fizemos vistas de outros, né? Se for o caso, a gente julga tarde, amanhã esse aqui, tá bom?
Vamos fazer vista de mesa e do item dos dois. Vamos deixar com os dois, porque a gente julga junto, daí os dois, se for o caso. Mais um detalhe, levantando essa questão, como provavelmente ela foi intimada, pelo que eu me recordo de cabeça mais ou menos, ela foi intimada na mesma época, para recurso. Então, mais ou menos, deve ter feito copiar e colar dos recursos e só alterou o número dos processos. Vou ter que ver esse detalhe depois também. Mas pode ter outras implicações aí nessa salada, né? Tá, eu coloquei vista de mesa nesses dois, a gente dá uma estudada entre hoje e amanhã, no máximo até sexta-feira, e daí a gente toma uma decisão em relação a isso. Tá? E nessa vista de mesa a gente já pode até dar uma olhada nessa questão da área de benfeitoria, para ver o que está acontecendo e tal. Colegas, então vamos passar para o item 65 da pauta, de relatoria do conselheiro Gregório. O contribuinte é João José de Souza, também é ITR. Já está disponível lá, né, Gregório, o voto, né? Então, colegas, vamos passar então para o item 65. Gregório, pode então passar a leitura do relatório e do voto. Só um minutinho, Gregório, o teu é paradigma depois dele? Isso, é paradigma. O do Gregório é paradigma. É paradigma. O meu é repetitivo. Pode começar, Gregório. Tá. Eu já vou começar, presidente, direto pelo voto, porque no início do voto eu faço novamente um resumo do objeto da atuação. Faço um resumo do objeto da atuação que está transcrito no relatório. Então já vou começar direto pelo voto. Trata-se de notificação de lançamento com vista de débito de TR em decorrência da constatação pela fiscalização da seguinte fração cometida pelo contribuinte, que é a não comprovação por meio de laudo de avaliação de imóvel, conforme estabelecido da NBR, do valor da terra não declarado. Cientificada a decisão, a DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada. O contribuinte apresentou recurso voluntário e limite suas ações de defesa nos seguintes pontos em síntese. Ele questiona o valor da terra nua, a suspensão da exigibilidade pré-tributária, a inexigibilidade da multa e dos juros e do real valor do imposto devido e declarado. Pois bem, antes de adentrar na análise das ações de defesa deduzidas pelo contribuinte em sede de recurso voluntário, apesar de não ter sido aduzida pelo recorrente por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar no caso em análise se o direito de ofício constitui o crédito tributário foi atingido ou não pela decadência. Então, abre aqui um ponto em relação à decadência de ofício. E aqui eu trago a legislação, falo do artigo 1731, do artigo 150, parágrafo 4º, o artigo 10 da 9393, o entendimento do STJ já consolidado, inclusive de observância obrigatória por esse conselho. E aí, digo lá, destarte é primordial verificar a existência ou não de pagamento, a fim de ser fixada qual das regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do prazo decadencial. No presente caso, analisando o demonstrativo de apuração do imposto devido elaborado pela fiscalização, verifica-se que o contribuinte apurou na sua DITR o imposto devido no valor de R$ 112,65. Naquele demonstrativo lá que a fiscalização elabora, tem esse valor apurado pelo contribuinte. Outro sim, junto com o recurso voluntário apresentado, o contribuinte trouxe aos autos o documento de arrecadação da Receita Federal DAF, referente ao recolhimento do susodito imposto devido apurado pela recorrente de sua DTR, com a devida autenticação bancária do valor pago. E aí eu trouxe a imagem aqui na minuta do voto, para facilitar a consulta dos colegas, e aí você vê lá o valor principal de R$ 112,65. Desse modo, no caso em apreço, como houve antecipação do imposto, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 1º de janeiro de 2005 e o termo final em 31 de dezembro de 2009, conforme regra contida no artigo 150, parágrafo 4 CTN. O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência notificação do sujeito passivo da obrigação tributária, que no presente caso ocorreu em 13 de maio de 2010, conforme a R juntada aos autos.
Resta, portanto, configurar a perda do direito difícil constituído pelo crédito tributário em análise, em face da consumação da decadência nos termos acima declinados, ficando prejudicada a análise das razões de defesa das vezes em sede de recurso recursal. Faço exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, de ofício, reconhecer a perda do direito de ofício constituído pelo crédito tributário, vez que é atingido pela decadência, é como eu voto, presidente. Interessante que ele só trouxe o DARF junto com o recurso, porque na decisão da DRJ, a DRJ, em determinado momento, ela cita lá que na apuração do imposto que foi lançado, a fiscalização já teria abatido esse valor que foi apurado pelo contribuinte de R$ 112. É aquele demonstrativo, né, padrão que a gente conhece do lançamento de ITR. Aí ele questiona, ele faz lá, né, as alegações dele, e aí no final ele questiona, se for para julgar procedente o lançamento, então considere como valor pago R$ 162, porque ele declarou com atraso. Então ele pagou o imposto que foi lançado, que ele mesmo apurou, né, R$ 112 com multa e juros. Foi atraso assim, mas foi meses depois. E ele pagou também aquela multa por atraso na entrega da declaração de R$ 50. Então ele queria trazer esses R$ 50 para aqui também, para que fosse abatido. Por isso que ele trouxe o DARF, ele trouxe os dois DARFs, ele trouxe o DARF do imposto e o DARF que ele pagou pelo atraso na entrega da ITR. Só uma curiosidade, vocês estão conseguindo abrir o e-processo hoje? O meu... Não, Ana. O processo do Rafael, o processo do Rafael, eu abri aqui. Eu abri também. Rafael, eu consegui. Tive uma dificuldade, mas consegui abrir. Tá rodando aqui, mas não abre o e-processo. Demorou. Fecha tudo e começa de novo lá para ver que no meu fiz isso, deu certo. Até baixei o terceiro processo lá, daquele processo que ficou para vista de mesa. Consegui baixar. Tá certo. Eu abro a intranet, eu entro no Ver, entro em todos os programas aqui, mas no e-processo ele abre até aquela tela que pede a senha, eu coloco a senha. E aí fica demorando para acessar. Eu coloco a senha e não sai disso. Aí fica rodando. Ó, fica a tela branca. Estou na mesma situação. O meu tá do mesmo jeito. Desde ontem está com essa dificuldade. Desde ontem essa dificuldade. A minha tá assim também. Acabei de testar. Ontem o meu tava normal, mas agora o meu tá... Desde hoje o meu tá assim. Sim, eu vou colocar... Eu tenho uma cópia do processo aqui, eu vou colocar na minha pasta T. É difícil acessar também pela pasta T o processo, esse aqui no PDF, mas de todo modo, talvez facilite aí. Essa imagem que você colocou na minuta é só para a questão de julgamento, depois você vai tirar, né? Eu vou tirar, porque como esse processo ele é paradigma, eu nem citei, inclusive, em que folhas foi juntado esse DARF. Normalmente eu cito, mas como ele é paradigma, aí eu fiz questão de trazer para a minuta do voto para facilitar a consulta. Para facilitar, não é interessante, é legal. Vocês não costumam botar o PDF lá na pasta T, de uma maneira geral, né? Aí fica mais fácil para ver o processo. O Rafa põe, eu acho bem legal. Eu ponho. O Rafa, eu acho que parece tão único que tem esse costume. Eu ponho porque às vezes dá um problema na hora de puxar. Agora então, por causa disso. É bem fica bem pesado, né? A pasta fica bem pesada. Facilita às vezes, né? Mas, colegas, eu não sei, eu acho que dá para a gente votar esse do Gregório, né? Perfeito. O Gregório acho que está tranquilo, né? Podemos, então... Normalmente seria o caso de converter em diligência para confirmar o pagamento, né? Normalmente seria para verificar, porque poderia implicar, como a gente tem julgado aí nas últimas 2 sessões. Mas, nesse caso, especificamente falando, ele trouxe o DARF junto com o recurso. Que tem o DARF com autenticação bancária, tudo, né? Você falou, inclusive, que a DRJ até menciona, fala em pagamento, né, tal. Eu acho que tem muita informação aí que dá para a gente, né, reconhecer que teve pagamento, né? Então, podemos votar então, colegas? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário em relação a esse processo do Gregório? Não? Alguém diverge do voto do relator? Não? Só confirmar, Gregório, esse aqui é exercício 2005, né? E o lançamento foi feito em... Maio de 2010.
Maio de 2010, realmente o fato gerador é 1º de janeiro de 2005. Então tá, ninguém diverge o voto do relator. Então, e o contribuinte alega decadência, né? Ou você reconhece o ofício? Eu vou reconhecer de ofício. Até que na conclusão eu botei, né? Conheço o recurso e de ofício. Tá, perfeito. Eu vi aqui de ofício. Só um instantinho, colegas, meu telefone está tocando lá na sala, deixa eu buscar ele. Eu coloquei assim, Gregório, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em cancelar integralmente o lançamento, uma vez que atingido pela decadência, a qual é reconhecida de ofício. Seguindo a sugestão da Renata, de onde podia colocar assim, restando prejudicada a análise das alegações recursais. Será que coloco isso? Não precisa. Ou só isso ficou no meu voto, né? Isso está no meu voto, que ficou prejudicado. Então deixa. Deixa só assim, então. Talvez nem precisava colocar de ofício na decisão, né? Isso está no teu voto também, né? Não precisa colocar, né? Colocar acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em cancelar integralmente o lançamento, uma vez que atingido pela decadência. O que acontece é que o CEPOG, às vezes, fica na dúvida, mas peraí, foi dado provimento ou não foi dado provimento, né? E aí, como é que ficou o provimento do recurso, né? É por isso que talvez fosse... Eu vou colocar na decisão, senão vai dar questionamento. Para aí, mas e o recurso? Vocês não julgaram, não conheceram, não... Agora, vê se a gente poderia saber.
Tá, eu fiz um texto aqui, qualquer coisa depois eu dou uma melhorada. Ficou assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em cancelar integralmente o lançamento, uma vez que atingido pela decadência, a qual foi reconhecida de ofício, não sendo apreciadas as alegações recursais, uma vez que restaram prejudicadas. Depois eu dou uma melhoradinha no texto, mas vai ser algo assim, tá bom? Porque se colocar só que a gente cancela por decadência, talvez questione, né, Gregório? Para aí, e o recurso? Vocês analisaram, não analisaram? Vão conhecer? Então é bom dizer isso. Na verdade, nesse caso, nem entrou nessa situação, né, de entrar no mérito. Ficou sem nada nisso na minuta, né? Isso. Realmente essa questão que você não vai conhecer as alegações recursais por conta prejudicada, está no todo voto, né? Tá sim. Está no voto, né? Inclusive, Gregório, eu estava lendo aqui, porque eu fiquei curioso, que eu ainda não tinha visto uma decisão assim, né? Nesse parágrafo que você fala, dá uma ajeitadinha lá no prejudicado lá, que o corretor não vai te mostrar, já que eu estou lendo aqui, posso te falar. Não sei se você já corrigiu aí no seu, né? Tá, colegas, então os itens 63 e 64 saíram com vista de mesa, a gente vai dar uma estudada nesses dois casos. O item 65 nós acabamos de julgar, do contribuinte José de Souza, foi cancelado integralmente o lançamento por decadência. Agora, e esse será paradigma para o item 66 da pauta, que é um repetitivo desse, que também é do mesmo contribuinte. Tá? Agora nós podemos passar então aqueles processos que saíram com vista de mesa, que são os item 1 da pauta, item 22 da pauta, e me lembrem, eram os últimos itens de ontem, 21, item 1, 22... E o 26. E o 26, né? Então tá, podemos começar pelo item 1. Eu, na verdade, se não me engano, eu não tive dúvida muito nesse processo, já estava pronto para votar, mas daí a turma sentiu a necessidade de dar uma examinada melhor. Vamos então começar pelo item 1, é o teu item, né, Francisco? Você podia então só dar uma contextualizada aí na situação e a gente abre para discussão daí. Minutinho aí. Eu já li todo o relatório, a gente já discutiu, de certa forma, apresentei o voto na sessão anterior. Inclusive, a gente já começou a votar, e aí, quando a Renata pediu a essência desse processo, eu acho que ela está resumida mais ou menos aqui onde eu trago da autuação esse parágrafo aqui. Eu vou ler novamente. Aquela situação que a gente já discutiu algumas vezes aqui no grupo, onde o contribuinte é intimado a apresentar os arquivos digitais, no formato definido, layout definido pela administração, e não apresenta. Aí ele é autuado com a multa por descumprimento dessa obrigação acessória. E o que se está em debate é se a multa específica para esse desatendimento, esse descumprimento da obrigação acessória, é a da 8.212, que é a lei previdenciária, ou se é a multa prevista na lei dos arquivos digitais, a 8.218. A lei 10.66 e 8.218, a 8.218 traz a penalidade.
Aí eu trago, feita essa contextualização, eu trago um parágrafo aqui na minuta do voto, que eu vou ler aqui. Nesses termos, reportada autuação teve por descrição da infração o fato da recorrente desatender a intimação requisitando as informações cadastrais, financeiras e contábeis em meio digital. Ademais, tendo em vista o uso do sistema de processamento eletrônico de dados, o artigo 8º da Lei 10.666 de 2003, combinado com o artigo 225, parágrafo 2º do Decreto 3048 de 1999, também foram apontados como dispositivos legais infringidos. No entanto, na fundamentação legal da multa aplicada, a autoridade fiscal decidiu pelo CFL 35 e não 23, quedando-se silente quanto aos artigos 11, parágrafos 3º e 4º, mais o artigo 12, inciso 3, da Lei 8.218 de 1991. Processo digital, folha 3. Aí eu faço a transcrição, exatamente como está na autuação. Descrição sumária da infração e dispositivo legal infringido. Aí ele traz, inclusive, a Lei 10.666, que descobriu a apresentação do artigo digital. Aí embaixo, dispositivo legal da multa aplicada. Lei 8.212, de 24.791, artigo 92 e artigo 102. E regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3048. Aí eu, descendo, discorrendo mais sobre o assunto, eu trago. Ante o exposto, já que o princípio da especificidade sinaliza que a norma especial afasta a incidência da geral, parece razoável se cotejar os atos acima mencionados, buscando a compreensão daqueles de aplicação mais específica na multa em apreço, se a legislação que trata de arquivos digitais ou a norma previdenciária. Nesse pressuposto, a Lei 8.212 de 91 traz penalidade singular atinente à entrega da GFIP, mas reprime a conduta aqui em controvérsia apenas com multa residual, sequer fazendo menção a arquivos digitais. Aí eu faço a transcrição desses artigos. O que é que eu estou dizendo aqui? Olha, a lei previdenciária, ela traz uma multa específica por descumprimento da apresentação da GFIP dentro das formas exigidas pela legislação. Fazendo um parênteses, nós não estamos discutindo a multa por descumprimento de obrigações ligadas à GFIP, mas eu estou trazendo como exemplo o seguinte: para isso tem uma multa específica. Ela traz uma multa lá no 32A. Agora, para essa infração que o contribuinte cometeu, ela não traz uma penalidade específica, ela traz uma infração residual. Olha, a infração de qualquer dispositivo desta lei para a qual não haja penalidade expressamente combinada, sujeito responsável, conforme a gravidade, aí ele traz do artigo 92. Por óbvio, isso não é a justificativa em si de eu estar entendendo que a lei aplicável é a 8.218 só por conta disso. Mas isso aqui é um acréscimo, mostrando, eu tentando, no meu entendimento, fundamentando o meu entendimento que a 8.218, para efeito de descumprimento de entrega de arquivos digitais, exclusivamente quanto a isso, ela é a específica, a 8.218. Naturalmente, a lei previdenciária, ela continua válida, vigente, produzindo todos os efeitos que são próprios para aqueles contribuintes que não estão obrigados aos arquivos digitais. Então, a essência da discussão que a gente apresentou lá na leitura do voto, e eu estou trazendo agora, é esta aí. Pode falar. Eu acho que o Fran tem razão, mas eu até vou colocar a história do jeito que eu acho que tecnicamente é o que eu entendi. Basicamente é isso. Mas a questão não é nem de ser residual ou não ser residual. A questão é de tipicidade. É do fato típico descrito. A conduta que ele descreve é outro fato típico. Não é o
artigo 32, inciso 3º da Lei 8.212. Ele descreve a conduta típica da Lei 8.218, que é, se vocês forem olhar, que na verdade também ela não está muito bem escrita, tampouco lá na Lei 8.218. Ele descreve a conduta lá, se vocês forem olhar lá no... Deixa eu pegar aqui o arquivo. Deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional de Seguro Social, ele descreve como se tivesse sido uma infração ao artigo 32, inciso 3º. Mas ele escreve na sequência, depois do decreto 3.048, para a empresa que utiliza sistemas de processamento eletrônico de dados, conforme previsto na Lei 8.212 do artigo 32 e na Lei 10.666 de 2003, artigo 8º, combinados com o artigo 225 e inciso 3º, parágrafo 22 do regulamento da RPS aprovado pelo decreto 3.048 a partir de 2003. E ele descreve isso como se a pena aplicada para isso fosse a do artigo 32, inciso 3º. E, na verdade, não é. A pena para isso, para quem utiliza os arquivos digitais, é exatamente a que está na Lei 8.218. Então, é isso que o Fran está dizendo. Não é que a pena é residual ou não é residual, tratando-se de infração previdenciária, de crime, infração tributária previdenciária, não é isso, é um fato típico. Se vocês forem lá na Lei 8.218, que eu abri aqui, o que diz o artigo 11? As pessoas jurídicas artigo 11, as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter à disposição da Secretaria da Receita Federal os respectivos arquivos digitais e sistemas pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. Parágrafo 1º. A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer um prazo inferior ao previsto no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da empresa, da pessoa jurídica. Parágrafo 2º. Aqui seria a única conexão desta lei com o artigo 32, inciso 3º da Lei 8.212. Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples, de que trata a Lei nº 9.317. Parágrafo 3º. A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados. Aí vai o artigo 12, onde ele estabelece as penalidades. A inobservância disposto no artigo precedente acarretará a imposição das seguintes penalidades. Aí ele vem e fala: multa equivalente a 0,5% do valor da receita bruta, e etc. Inciso 2º, multa de 5% sobre o valor da operação correspondente aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas. Inciso 3º, multa equivalente a R$30 mil por dia de atraso até o máximo de 30 dias aos que não cumpriram o prazo estabelecido pelo Departamento de Receita Federal ou diretamente pela autoridade fiscal. O artigo da Lei 8.212/32, por sua vez, fala: a empresa também é obrigada a, inciso 3º, prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Portanto, existe aqui uma conexão entre uma lei e outra, no meu entendimento, naquele exato componente onde aquela Lei 818 diz: não se aplica essa lei para quem não está obrigado a arquivos digitais. Para quem é obrigado a arquivos digitais, a aplicação são esses dispositivos. Então, a questão é de fato típico. O fato típico para essa infração é este aqui. Para quem não está obrigado a arquivos digitais, aplica-se essa outra norma.
Então, eu acho que o Fran tem razão. A questão é de tipicidade. E não é isso. Eu acho que, no fundo, é isso mesmo. Ele tá com a razão. A pena é realmente mais grave, mas eu acho que, no fundo, é isso. Tá, a fiscalização aqui, nesse caso, lavrou a multa da legislação previdenciária no caso de arquivos digitais, né? O Francisco está argumentando que a multa não deveria ser a multa da legislação previdenciária, mas essa multa da Lei 8.218, né? É porque é isso que ele descreve como conduta infringida. Isso. É arquivo digital, né? É arquivo digital, né? Não apresenta arquivos. E aí, no seu entendimento, Renata, só para deixar registrado, no seu entendimento, tratando-se de arquivos digitais e estando a empresa obrigada, né, a entrega dos arquivos digitais, se ela não apresentar o arquivo digital no formato exigido tal, deve ser aplicada, então, no seu entendimento, a multa da Lei 8.218, isso? Porque esse é o fato típico, esse é a infração típica cometida. É como se dizer, por exemplo, fazendo um paralelo com o direito penal. Se você diz homicídio, o crime de homicídio está lá no artigo 121. Se eu digo lesão corporal, a infração lesão corporal está lá no artigo 129. Se eu digo ele não apresentou arquivo digital, a infração está lá na Lei 8.218. O paralelo mesmo, é a mesma coisa. Então, a questão é fato típico da infração descrita. Ele descreveu essa infração. Então, ele descreve a infração, ele descreveu isso. Onde está isso? Na Lei 8.218. Tá. Então, tá jóia. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Ninguém gostaria. Eu, particularmente, tá, eu sei que é uma questão polêmica, mas eu, por enquanto, ainda estou mantendo o meu entendimento de que existe uma infração específica na lei previdenciária e, para mim, arquivo digital é documento. A legislação previdenciária não fala arquivo digital, mas fala documento. Para mim, arquivo digital é documento. E inclusive, essa legislação, essa Lei 8.218, os dispositivos que tratam dessa multa são dispositivos que vieram para a Lei 8.212 de uma lei que trata de PIS e COFINS, não trata nem das contribuições da Previdência. Então, eu sei que é uma questão legislativa, assim, talvez mal resolvida, né? O legislador deveria dar uma melhorada nessa legislação. Mas, para mim, a lei específica, no caso aqui, é a legislação previdenciária. Ela é completa. Para mim, ela é completa. Ela diz tudo, diz a infração, diz a pena. E, para mim, arquivo digital é documento. E a legislação previdenciária fala apresentar documento em desacordo com a lei, né? Então, por enquanto, eu sei que é polêmico, entendo a posição diversa, né? E, por enquanto, até onde eu sei, por enquanto, eu não encontrei nenhuma decisão na Câmara Superior do CARF que entendesse que a multa da Lei 8.218 deve prevalecer. Tá? Até o momento, não vi nenhuma decisão lá que mantivesse essa multa da Lei 8.218. Tá? E é assim que eu tenho decidido por enquanto. Me reservo o direito de mudar esse entendimento, né? Se eu, não, com certeza. Não, mas direito mesmo. Ia ser desejável. Tá certo. E eu respeito plenamente quem pensa diferente, porque há margem, sim, para dúvida, concordo, há margem para questionamento, tá? Então, esse é o meu posicionamento. Mas então, tá, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Pode falar, Ana. Depois o Marcelo quer falar, né, Marcelo? Tá. Eu vou acompanhar o entendimento. Eu não sei quem vai inaugurar a divergência para manter a multa da 8.212, da norma previdenciária. E até em consonância com o entendimento da Câmara Superior. Mas, como eu disse, parece que o Conselho da Justiça Federal tende a pacificar a questão através de um enunciado. Então, eu vou me reservar posteriormente entender pela aplicação do enunciado, não por achar que o entendimento é o mais ou menos correto, mas por achar que é um sistema de justiça
que todo mundo tenha aplicação da mesma norma. Então, se o Conselho pacifica o entendimento, eu acho que a gente também precisa pacificar. Eu acho que o entendimento da Renata é excelente, inclusive eu fui pegar ali meu livro também, ó. Estava aqui bem no direito penal mesmo, e eu acho que para o direito penal seria isso, não necessariamente para o direito tributário, mas eu acho que a doutrina mais avançada, ela fala principalmente também em diálogo das fontes. Então, pensando em diálogo das fontes, não necessariamente eu preciso ter essa tipicidade tão cerrada dentro do direito tributário. Mas, de qualquer jeito, eu vou acompanhar por hora a divergência, que eu não sei por que vai ser inaugurada. Tá certo, então. Inclusive, Ana, a hora que sair esse pronunciamento aí que você falou da justiça, é muito possível até que a PGFN daí faça algum parecer, né? Eu acho até que é bom, a hora que a justiça definir isso aí, é bom até que o CARF, a Receita, a PGFN já defina também, né? Para pacificar entre nós aqui também, né? Porque são multas de valores muito diferentes, é bom resolver isso aí, né? Não é bom? Como é a primeira jornada de direito tributário, eu não sei como é que o CARF vai se posicionar a respeito dos enunciados, como a Procuradoria vai se posicionar, né? Acho até porque é uma novidade, né? O enunciado, ele não tem nenhuma vinculação, a princípio também não tem nenhuma previsão legal, então de que forma que vincula ou não vincula, faz um parecer, faz uma súmula, né? Quando vai ser, Ana? Eu acho que agora no começo de setembro, nos primeiros dias de setembro, mas ele seria presencial aqui em Brasília, ele vai ser todo virtual, mas pelo que eles informaram, só participa quem está inscrito dentro da votação de enunciado, e de fora você só acompanha o resultado, sim. E eles não... O Luiz acho que está inscrito. Oi? Acho que o Luiz está inscrito. Mas ele estava vendo como ia ser também, eu não sei como é que ficou. E eles não divulgam esses enunciados de súmula antes, né? Essas propostas assim de enunciado para eles não antecipam, né? O que vai ser votado, não. Eu acho que não, Dani. Assim, não teve nenhuma publicidade. Eu até fiquei sabendo, na verdade, porque tem um grupo de estudo do pessoal do IDP, que tem alguns conselheiros também do CARF, e eles estavam falando como ia ser, alguns vão participar, mas eu acho que não teve nenhuma publicidade prévia de quais vão ser os enunciados, né? Tá. Eu até ia procurar. Ok, então. Marcelo, você gostaria de fazer algum comentário? Não, eu tinha até comentado um pouco antes do início da sessão, né? Não sei se você chegou a ouvir, mas a Coordenação Geral de Tributação tem até o entendimento que é aplicável a 8.218 mesmo. Tem uma solução de consulta de 2012 que está orientando a aplicar a 8.218. Essa solução de consulta, ela é muito... Não sei se ela está vigente ainda. Ela já tem 8 anos e ela foi expedida, acredito, pouco depois que começaram essa CDEUMA, né? A exigência, né? Então era muito no começo, né? Capaz até que lá dentro da Receita já tenha tido alguma alteração no entendimento, né? Não cheguei ainda a verificar se ela está vigente ainda. Foi que sim, mas tem que dar uma olhada de qualquer maneira. Tá certo, então. Então vamos iniciar a votação, colegas. Vamos lá, então. Márcio, como você vota? Sigo o relator, presidente. O relator. Gregório, como você vota? Com o relator. Então, nesse caso, então, Gregório, só para saber, você está entendendo, então, que, no caso de arquivos digitais, aplica-se a Lei 818, né? Isso. O Francisco, então, pela Lei 818, a Renata vai, então, acompanhar o relator, né, Renata? Uhum. Rafael, como você vota? Eu acompanho o relator, presidente. Vai acompanhar o relator também. Marcelo, como você vota? Acompanho o relator. Vai acompanhar o relator. Ana, como você vota? Então você abre a divergência. Então sou eu, divergência. Tá, então eu vou acompanhar você, Ana, na divergência. Então tá, colegas, vai ser por maioria de votos, então. Vai ser dado provimento ao recurso por... Você está cancelando o lançamento, né? Por vício material. Ele aplicou uma multa quando deveria ser outra multa, com bases, coeficientes totalmente diferentes. Na verdade, eu acho que aqui tem um vício material porque ele descreve um fato
enquadra a conduta do dispositivo legal incorreto. É mais do que aplicar uma multa para uma infração equivocada. Ele descreve um fato e ele aplica o dispositivo legal incorreto. Foi isso que eu quis dizer. Talvez eu não tenha expressado. E foi o que ele fez. Porque a questão aqui é bem essa. Ele descreve um fato e aqui, Ana, não é nem questão de diálogo das fontes ou não. É bem isso. É descrever um fato e fazer outra coisa. É pura tipicidade. Puro. É cara crachá. Total. Eu acho que eu vou colocar, Francisco, no dispositivo, só que a gente dá provimento a recurso, pode ser? Aí fica por conta do teu voto, daí toda essa explicação, né? Então vai ficar assim, colegas, no item 1 da pauta, do recorrente a Andrade e Boim Advogados Associados, tá? Item 1 da pauta, nós estamos no seu acordo, no voto, vai constar a data de hoje, tá? Mas o julgamento ele se iniciou no dia 3, no período da manhã, é o item 1 da pauta. Vai constar assim, então, na decisão, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Dene e Renata. Não, Deniana. Desculpa, Deniana. Eu costumo colocar, viu, Ana? Eu costumo colocar no dispositivo na ordem de votação, sabe? Mas daí quando tem essa questão do feminino masculino, então eu coloco assim, vencidos os conselheiros Dene e Renata. Porque são conselheiros Ana e aí Renata fica, né? Eu sempre faço assim. Vencidos os conselheiros Dene e Ana que negaram provimento ao recurso. Tá. Então, esse ficou, então, o dispositivo para o item 1 da pauta. O próximo item, colegas, que saiu com vista de mesa, foi o item 22. Vamos, então, ao item 22 da pauta. Também de relatoria do Francisco, o contribuinte, o item 22, ele, inclusive, era um item do período da tarde, do dia 3 de agosto, tá? Do período da tarde do dia 3 de agosto, item 22, na decisão vai constar a data de hoje, tá? Ele se iniciou, então, no dia 3 e vai concluir a votação no dia de hoje, dia 5. Item 22 do contribuinte eleição 2006, Belino Bravin, deputado estadual. Francisco, você podia, então, dar só uma contextualizada aqui no caso, e aí a gente já abre para discussão. Que número é? O 22? Item 22 da pauta. 22 da pauta, ele era o item do período da tarde do dia 3. Tá. O contribuinte é eleição 2006, Belino Bravin, deputado estadual. Tá, muito obrigada. Seu microfone está desligado, Francisco. Obrigado, Gregório. A discussão aqui a autuação foi a Câmara que foi autuada, a infração foi constatada lá na Câmara, lá está o CNPJ, já foi confirmado, o Gregório confirmou, da Câmara. Isso não é esse, não. Hã? Não é esse processo, não. Eleição? É o candidato. Não, esse processo saiu em vista coletiva. Esse da Câmara Municipal saiu em vista Aquele de pagamento a contribuintes individuais, se eu não me engano. Isso. O deputado contratou pessoas para trabalhar para ele na campanha, parece. Peraí, perdão. Deixa eu abrir o voto aí, então. Deixa eu abrir aqui.
que são tantos votos que a gente... Esse voto eu estou situado agora. A divergência aqui foi em relação a uma alteração. O candidato ele contratou os contribuintes individuais para prestarem serviço no período de 8 a 10, 2006. E aí a legislação mudou ali, teve uma extinção normativa no mês 9. Então, o voto vencido, ele entendeu por manter a autuação, deixa eu só localizar aqui, até o mês 8, onde a legislação não tinha sido alterada, excluído no mês 9 e 10. O voto vencedor. Vocês querem que eu leia o voto novamente ou só explicando assim, vocês vão lembrar do que a gente discutiu ontem? Só explicando. Só explicando a gente já lembra. Pronto. Então a questão é essa. Aí o voto vencedor entendeu o seguinte: não, existe uma lei, essa instrução normativa que do mês 9, ela tratou de comitê, mas ela não tratou do candidato. Então, ela tratou do comitê, então ela não excluiu o candidato em si, previsto na orientação lá de 2004. Então, ela continua em vigor, e a lei exige que o contribuinte determina que ele pague a contribuição patronal. Não obriga ele reter dos contribuintes individuais que a ele prestaram serviço. Então, a essência é essa. A autuação foi a contribuição patronal e a contribuição descontada dos contribuintes individuais. Inclusive, teve representação fiscal. Aí o voto vencedor entendeu que não. Ele não se equipara à empresa para efeito de reter e recolher contribuição dos contribuintes individuais que a ele prestaram serviços. Agora, a lei não dispensa a contribuição dele, como também a nova legislação que entrou em vigor entre o período da autuação, ela não reflete na autuação porque ela não faz menção ao candidato. Ela questiona, ela traz outras questões lá de comitê. Né? Então, a essência é essa. Aí o voto vencedor, eu acompanhei, ele mantém a autuação igual no período compreendido do auto de infração, né, na notificação, mas afasta a autuação referente às contribuições que supostamente o candidato deveria ter retido, ter descontado dos prestadores de serviços individuais. Aí eu acompanhei o voto vencedor. Então, ante o exposto, eu rejeitei a preliminar e no recurso, no mérito, eu nego o provimento. Foi quando o Gregório pediu vista. Ok. Gregório, se gostaria de fazer algum comentário, pode falar, então. Certamente, presidente. Vamos lá, eu estou com o processo aqui aberto. Bom, em resumo, o objeto da autuação é esse, né? É um candidato a cargo eletivo que ele foi equiparado à empresa para fins de exigência da contribuição previdenciária, devida por ele à contratação de contribuintes individuais. E aí, nos termos do relatório fiscal, a folha 28 do processo, primeira observação, diz o fiscal que anexo à NFLD uma cópia da Instrução Normativa 16, de setembro de 2006, onde dispõe sobre a declaração para a Previdência Social e recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes da contratação de pessoal para a prestação de serviços nas campanhas eleitorais. Então, o relatório fiscal está embasado na IN 16 de 2006, de setembro de 2006. Na impugnação, aí o contribuinte, dentre as diversas alegações que ele suscita,
diz o contribuinte, porque ele, como candidato, ele tem que ter uma inscrição no CNPJ para fins de comprovação lá das obrigações perante a Justiça Eleitoral, e aí diz o contribuinte, o ato exigido pela Justiça Eleitoral dá ao candidato personalidade jurídica própria, não vinculando este à categoria de empresa. E aí segue aqui. Mais adiante, diz o contribuinte, como se verifica na Lei 8.212, a campanha eleitoral não está elencada nem prevista dentre aqueles responsáveis obrigatórios ou facultativos para o recolhimento de contribuição previdenciária. E aqui na impugnação ele transcreve a IN 16 de 2006, né, foi mencionada pela fiscalização, atrás da legislação. Que mais? Lá no final da impugnação, diz o contribuinte, não existe menção expressa na lei que o candidato é o responsável pela arrecadação e pagamento das contribuições previdenciárias relativas à campanha, mas sim exclusivamente o Comitê Financeiro Partidário. E aí, vou pular para o acórdão da DRJ. No acórdão da DRJ, tem um voto vencido do relator. Foi exatamente nesse sentido aí que o conselheiro Francisco mencionou. A autuação são 3 competências, agosto, setembro e outubro de 2006. Essa instrução normativa, no qual se embasou a fiscalização, que é a IN 16, ela é de setembro. Aí o que é que o relator, que foi voto vencido na DRJ, fez? Bem, como ela é uma instrução de setembro de 2006, eu tenho que ver qual era a legislação anterior. Aí é uma OS, uma orientação normativa, número 17 de 2004. E essa OS, número 17 de 2004, diz lá expressamente que, para efeito de recolhimento de contribuições previdenciárias, os candidatos a cargos eletivos e os comitês financeiros de partidos equiparam-se à empresa. Então, tem uma previsão expressa nessa orientação normativa de 2004, no sentido de que o comitê financeiro e os candidatos, propriamente dito, são equiparados à empresa. Como tem uma instrução normativa de setembro, aí o voto vencido foi, em setembro passou a ter um novo regramento, e nessa instrução normativa não fala de candidato, só fala do comitê financeiro, então ele manteve a atuação apenas para a competência de agosto e afastou a exigência em relação aos meses de setembro e outubro de 2006. Aí veio o voto vencedor, a RJ, e falou, não, mas essa instrução normativa de 2006 trata apenas das obrigações previdenciárias do comitê financeiro de partido político. E o conselheiro relator Francisco, ele adotou os fundamentos do acórdão da DRJ para negar provimento ao recurso voluntário. Feito esse apanhado aqui, então a primeira observação que eu faço para afastar o voto vencedor da DRJ e, por conseguinte, o voto do conselheiro Francisco, é de que essa instrução normativa de setembro de 2006, ela, se você for lá na emenda dela, deixa eu abrir aqui. Cadê? Diz lá a emenda da instrução normativa 16 de setembro. Dispõe sobre a declaração para a Previdência Social e o recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes da contratação de pessoal para a prestação de serviços nas campanhas eleitorais. É a emenda da instrução normativa número 16 de setembro de 2006. Então, eu não posso falar que ela trata apenas de comitê financeiro, porque no parágrafo 2º dela, ela fala apenas de comitê financeiro. Ela está falando da contratação de pessoal para a prestação de serviços de campanhas eleitorais. E ela, nos dispositivos dela, uma redação completamente diferente em relação àquela previsão anterior, que era da OS número 17 de 2004, naquela tinha lá a previsão do candidato também, separado da empresa. Então, essa é uma primeira observação para afastar o fundamento do acordo vencedor da DRJ e, por conseguinte, do conselheiro relator Francisco. Mas aí eu vou além, porque essa equiparação à empresa prevista na OS 17, ela se deu por orientação normativa. Aí você vai para a Constituição Federal,
artigo 195, que fala que inciso 1 do artigo 195, né? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, e das seguintes contribuições sociais, inciso 1, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei. Na forma da lei. Essa equiparação que a gente está tratando aqui não se deu na forma da lei, se deu por meio de uma orientação normativa. Quando a lei o fez, e ela fez de forma expressa, e aqui eu já estou na lei 8.212, diz lá, eu estou na... capítulo 1 dos contribuintes, seção 1, dos segurados, e aí vou para a seção 2, da empresa e do empregador doméstico. Aí diz lá, artigo 15, parágrafo único, equiparam-se à empresa, para os efeitos desta lei, o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil. Então, você vê, aqui é uma previsão expressa da lei, conforme determina a Constituição, em relação ao segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa. Quantos casos de cooperativa a gente já julgou aqui? Associação, entidade de qualquer natureza ou finalidade, missão diplomática e repartição consular de carreiras estrangeiras. Então, veja, o fundamento do voto vencido da DRJ para manter a autuação apenas em relação à competência de agosto de 2006 não resiste a uma análise dos dispositivos legais e constitucionais aqui tratados. Então, por essas razões, presidente, eu vou divergir do relator, vou dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte para cancelar o lançamento fiscal. Ok, Gregório. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? O Marcelo fez uma carinha de quem quer falar. Não, Marcelo. Melhor não. Melhor não, né? Essa questão legal, assim, a orientação está aí, a orientação de serviço está aí, a IN está aí, né? Essa questão se aplica ou não a esses atos normativos complementares ao direito do trabalho, do direito tributário, né? Se no lugar deles deveria haver uma lei, ou essa questão eu já não entro, né? Por conta da vinculação nossa a esses atos normativos, né? Cabe ao Poder Judiciário mesmo, né, dizer que não deveria ser um decreto, deveria ser uma lei, não deveria ser uma IN, deveria ser né? Mas eu até entendo o teu posicionamento, Gregório. Você tem... Mas a gente está vinculado à instrução normativa, a orientação, a gente está vinculado à lei. Isso. Tá à lei. Isso. E, na verdade, quando a gente senta nessa cadeira, eu acho que vocês se despem da posição de auditor fiscal, né? E passam a posição de julgador. Então, acho que a posição muda um pouco. Eu acho que você pode parar de olhar para a instrução normativa como uma instrução normativa, e você pode passar a olhar para isso com outro olhar. Sim, sim. Eu fiquei com a sensação que aquela orientação posterior, ela falhou em falar sobre a pessoa física, no caso, o candidato. Tanto é que depois veio uma instrução normativa depois e esclarece isso, né? E vocês conseguiram achar a OS de 2002? Eu não achei, gente. Eu procurei. A inicial, a que falava da obrigatoriedade do candidato. 2004. Pois é, eu não achei essa que fala da obrigatoriedade. Eu tentei achar para ver os termos dela e não sai. Também não consegui, não. Isso parece alguma coisa de regime próprio, né? SPS, coisa e tal. Mas, assim, realmente o artigo 15 lá tá limitando essa questão aí da pessoa física, né? Ele descreve ali quem é a pessoa física que pode ser equiparada à pessoa jurídica. Então tá, eu acho que podemos iniciar então a votação, né? Francisco, você vai manter seu voto, né? Vou sim. Vai manter o voto. Então, vamos começar a votação, então, colegas. Márcio, como que você vota? Eu acompanho o relator, presidente. Relator. O Gregório, então, vai divergir, né, Gregório?
vai divergir e vai, no caso seria Cancelar o orçamento. Cancelar. dar provimento ao recurso seria, né? Acho que, né? O Francisco não mantém o voto. A Renata, como você vota? Acompanha a divergência. Divergência. Rafael, como você vota? Eu acompanho a divergência, presidente. Divergência também. O Marcelo, como vota? A divergência, no caso do Gregório, ele não está sendo no sentido de acompanhar o voto vencido, e sim pela dar provimento integral do lançamento. É nisso, É isso? né, Gregório? Eu estou acompanhando a divergência. O Gregório, isso. Ana, como você vota? Eu acompanho a divergência. Divergência. E eu vou acompanhar o relator também. Então, vai ser por maioria de votos. Maioria de votos? Me ajudem, deu Maria, né? 5-3, maioria. É a maioria. Então, tá. Gregório, você pode fazer o voto vencedor? Eu acho que você foi bem completo na seu esclarecimento. Contundente. Bem contundente, ele é só consignar no seu... Eu vou colocar, Gregório, na decisão que a turma, por maioria, está dando provimento ao recurso, tá? Não vou entrar em detalhes, se cancela, dando provimento. Aí, no seu voto vencedor, você deixa claro que é cancelar integralmente o lançamento, né? Eu estou meio sem memória hoje. Foi você, Marcelo, que acompanhou o Gregório, né? Perfeito. Vencidos o Francisco, relator, Márcio e Dene. Ok. Ficou assim, então, colegas. Item 22 da pauta, do contribuinte eleição 2006, Belino Bravin, deputado estadual. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco, entre parênteses, relator, Márcio e Dene, que negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Gregório. Ok? Tudo certo, né? Ok, colegas, item 22. Agora vamos para o último item da vista de mesa, que é o item 26 da pauta. É aquela ação judicial, né, que tem um número antigo, um número novo, né, tem os... Francisco, você poderia, então, fazer também uma retrospectiva resumida do que aconteceu? A gente esse aqui eu acho que é bem... É ação judicial mesmo, porque a ação não é contra o processo dito principal, o contribuinte nem impugnou, mas impetrou a ação judicial e o contribuinte trouxe nos autos a decisão, inclusive, com trânsito em julgado. Eu entrei no site aqui para confirmar, ela voltou para o tribunal, eu consegui alguns documentos, mas
despachos de questões de honorários dos advogados, eu já vi que o depósito judicial também foi devolvido. Eu não consegui no site encontrar, foi a decisão, essas decisões que ele trouxe. Mas, assim, eu acho que não teria muito o que avançar além disso. A sentença foi favorável integralmente ao contribuinte. Lá no outro processo, que, por decorrência, não tem sentido se cobrar essa multa, porque a obrigação deixou de existir. Agora, eu estou olhando aqui no e-processo, eu olhei também, estou vendo ele agora, andando mais no processo, não tem nada no processo principal em relação a essa decisão judicial. Esse processo estava na Receita, como ele tem os despachos lá, como ele tinha essa ação judicial e a sentença inicial, ele foi encaminhado para a equipe, tem uma sigla lá, certamente é aquela equipe que acompanha decisões judiciais, que tem todas as delegacias, né? Posteriormente, a Procuradoria pediu o processo e foi encaminhado para a Procuradoria e não tem mais nada no processo. Aí, a minha dúvida aqui seria o seguinte: seria a gente negar provimento dar provimento em função da decisão do outro processo, e aí fundamentar que não tem razão de ser, porque se não tem obrigação tributária lá, não tem por que cobrar multa aqui. Ou encaminhar isso para a unidade preparadora para ela adotar, quando ela for adotar o procedimento do processo principal, a decisão judicial, esse processo vai refletir, essa decisão que já existe vai refletir nisso aqui. Só que aí a gente não estaria julgando, né? Não sei o que é que... Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, para ver qual a posição mais coerente a ser adotada aqui. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário? Gregório, você já se mexeu aí? Eu vou voltar, eu já vou adiantar meu voto, então, eu vou voltar para cancelar o orçamento. O orçamento já está morto, de qualquer sorte, é só... Mas essa sua segunda hipótese aí de mandar para a origem, para aguardar lá o processo principal, a obrigação principal caiu no judiciário. Caiu no judiciário. Aqui cai consequentemente. Não, a alternativa inicial que eu coloquei é essa aí. Eu só coloquei essa outra possibilidade, porque de repente a gente pensa uma coisa, vou ouvir a opinião do público. Né? Tá. Bem, tendo caído Você quer fazer um comentário, Marcelo? Pode falar. Só em cima do que o Francisco comentou aí do processo ter ido para a Procuradoria, depois está lá sob o controle da equipe que faz os acompanhamentos judiciais. Não sei se vocês sabem, mas assim, a Procuradoria não demanda praticamente nada no processo, lá com eles, tá? A não ser que ela tenha que fazer alguma interferência com a Receita Federal novamente. Aí ela vai e despacha, coloca peças. Elas normalmente não usam o e-processo para esse tipo de coisa, ou seja, eles não atualizam o e-processo. Eles trabalham num outro sistema deles lá, tá? Isso é uma praxe dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional Federal. Eles não têm por costume a atualizar o sistema e-processo, com as peças, com os andamentos judiciais. Eu vivenciei isso muito na prática aí. Com essa informação... É uma boa fonte de consulta, entendeu? Uhum. Com essas informações aí, eu acho que não tem outra saída mesmo. A ser adotado, o que tem que ser adotado é cancelar o crédito mesmo, dar provimento. E aí, no caso, Francisco, você vai incluir no teu voto essa informação... É o reflexo do outro processo, né? Dessa decisão. Eu vou anexar, inclusive... Que é o ideal, né? Que é o ideal. Anexar a tela, talvez. Anexar essa... ou talvez até o próprio que o contribuinte trouxe, já que eu não estou conseguindo baixar lá do site. Uhum. Eu já confirmei, o depósito já foi levantado. Então, eu fiquei na dúvida, porque quando eu fiz aquele levantamento das fases, até por falta de experiência nessas consultas de site, então tinha lá, conclusos para o juiz decidir. Então, o que é isso? Uhum. Mas aí eu vi que tem uma discussão lá sobre honorários
pelo que eu entendi, houve um grupo de advogados, houve uma banca, depois outra, então eles estão discutindo. Isso aí é uma questão mais fora da decisão, porque isso aqui já está... tanto é que cheguei, inclusive, no levantamento do recurso, do depósito. Então, eu não vejo. Você chegou... Por favor, alguém mais que tem experiência prática, que pratica muito a advocacia, vocês chegaram a entrar no site para confirmar alguma coisa? Eu não cheguei não, Francisco. Acho que você tem como pegar o documento, porque embaixo tem uma autenticação eletrônica que dá uma espécie de uma chave lá para o documento. Esses sistemas eletrônicos da Justiça, às vezes, permitem você consultar decisões pela chave. Não, eu entrei no processo. Sim, Marcelo, conclua. Você consultou pelo número, né, só? Eu abri o processo, aí ele pediu para ver detalhes. Aí quando eu abri, mas ele vai até certo ponto, depois ele trava. Não te mostra a decisão como está aqui. Não, o cara é o despacho. Tem autenticação no documento, tá? E tem até um número. Não tem. Acho que não tem como como... esse número aqui consiga fazer uma consulta específica lá se quiser. Agora, a consulta minha seria só de confirmar a autenticidade, mas eu acho que a gente já não teria necessidade de entrar nesse detalhe, quando eu já vi nessa fase lá, inclusive, que o depósito já foi, inclusive, levantado. Mas é isso que eu estou falando, tem um QR Code ali, tem um número, acho que você consegue consultar a autenticidade por ali. Tá? Uhum. Assim como a nossa CND, você pode consultar também lá, o código, né, de validação, aqui também tem. Mas, enfim, eu acho que a decisão melhor é essa, a mais acertada é essa mesmo, é dar provimento ao recurso, em função do reflexo da decisão da sentença favorável ao contribuinte no processo no número tal. Aí eu vou fazer uma redação em relação a isso daí. Tá. Então, essa vai ser sua decisão, então, nesse processo, né, Francisco? Isso, Recurso. Isso. Colegas, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Não? Alguém diverge do voto do relator? O relator está dando provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge do voto do relator? Não? Pode falar, Marcelo. É isso mesmo, tá? Eu peguei, copiei e colei, o que está lá na parte inferior do documento, tem lá um caminho, né, do sítio. Você clica lá no Google e que ele te leva para o documento. Aí você consegue ver a decisão do site da Justiça. No próprio Google, se entrar na página da Justiça. Beleza. Isso, olha só. No documento dele, deixa eu ver aqui, só para numa outra situação, né, fica essa dúvida. Isso, claro. Na decisão da vara, mesmo da segunda vara federal, tem lá a sentença. Tá? Isso está na página 21, um exemplo dela, do memorial. Lá no rodapé da página, no canto esquerdo, tem um QR Code e embaixo tem assim, ó, assinado eletronicamente por Laura, não sei o que, e bota assim, https://pge. Se você copiar essa segunda linha inteira até o fim e jogar lá na barra do Google e mandar aí, ele vai cair já direto e você só clica no documento do lado e ele te traz a decisão. Beleza. Então, é isso. Quer dizer, confirma a autenticidade do documento. Para não ficar dúvida, né? De que... Ótimo, com certeza. É porque eu tirei da página do TRF mesmo, mas lá eu não consegui avançar. Na verdade, está conseguindo consultar, não vou dizer o processo todo, mas uma boa parte dele. Beleza, então ótimo. Legal, então. Então, colegas, em relação ao item 26 da pauta do dia 3 do período da tarde, item 26, inclusive, Francisco, a data que vai constar no acordo é a data de hoje, tá? Dia 5 de agosto. No item 26 da pauta do contribuinte Bom Peixe Indústria e Comércio Limitada, ficará assim a decisão. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Tá? Então, assim nós fechamos as vistas. Agora é 10 para as 11. Tem um do Rafael de ontem à tarde e tem os dois da Renata de ontem pela manhã. Isso. Vocês querem fazer um intervalinho agora ou não precisam? Pode ser? Podia fazer logo do Rafael, que eu acho... tudo bem. O pessoal está querendo já, Márcio. Tudo bem.
Então, fazemos 15 minutos a partir de agora, tá? Do telefone, da hora de vocês aí. Até daqui a pouquinho. Rafael, pode parar a gravação? Beleza.